Oi, pessoal! O Brasil está envelhecendo em ritmo mais rápido. Nos últimos 13 anos, o número de idosos aumentou em 60%. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o Brasil tem mais de 22 milhões de pessoas acima dos 65 anos, o que corresponde a 11% da nossa população. A pesquisa do Censo Demográfico de 2022 mostrou que a expectativa de vida para os homens é de 73 anos e 6 meses, enquanto a das mulheres é de 80 anos e 5 meses. Longevidade saudável é o assunto da conversa de hoje com o médico clínico geral e nutrólogo Roberto Navarro. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar nessa entrevista aqui com um assunto tão pertinente. Tomara que seja muito produtivo para todo mundo que vai escutar. Muito obrigado, doutor Roberto, pela sua presença. Nós estamos preparados para o envelhecimento? Como que você vê essa questão? Olha, existe uma preocupação em vários setores, né, para que a gente esteja se preparando para uma longevidade maior. Até porque viver mais exige uma qualidade de vida nesse viver mais, né? A expectativa de vida está aumentando, a gente está vivendo cada vez mais, por vários motivos, por diagnóstico mais precoce de doenças, pelo saneamento básico, pela vacinação, por N situações, né, pelo acesso a uma medicina de mais qualidade. Então, a nossa longevidade está aumentando, tá, mas a gente não pode viver com mais doenças crônicas. Viver mais e mais doente, isso realmente traz uma grande preocupação para o sistema público de saúde, para o sistema privado, para a gestão de aposentadoria e para nós médicos, a gente quer ver que os pacientes tenham uma qualidade de vida nesse envelhecimento, né? Longevidade com saudável é autonomia, é ter a sua saúde em ordem até os 90 anos, se possível, mas com muita qualidade de vida. Então, a gente está agora sim se preparando cada vez mais para ter essa longevidade com mais qualidade de vida. Quando falamos em longevidade saudável, um dos pontos fundamentais para o cuidado da saúde passa pela questão da saúde mental? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Isso não tem várias evidências de estudos mostrando como o nosso estilo de vida influencia na saúde cerebral e na saúde mental. Né? A gente pensar em cérebro e mente parece a mesma coisa. O cérebro é o órgão que precisa trabalhar direitinho, precisa produzir neurotransmissores, precisa ter uma saúde. Como o seu fígado precisa estar saudável, como o seu coração precisa estar saudável, o teu cérebro precisa estar saudável. E hoje a gente sabe o impacto da má alimentação, o impacto de várias substâncias químicas, a falta de exercício físico, gerando uma alteração para piorar a saúde do cérebro. Isso envolve cognição, raciocínio, memória, atenção, né? Quem é que não quer chegar aos seus 80 anos e o netinho falar, nossa, meu avô lembra de tudo, minha avó brinca comigo, eu faço perguntas, ela responde, nossa, ela está lúcida. Né? Para qualquer idoso é um orgulho escutar, eu estou lúcido. Então, a saúde cerebral, linkando saúde mental, você ter um bem-estar mental, não ser ansioso, não ser depressivo, se sentir inserido na sociedade, troca de informações, novos aprendizados, o exercício físico, nós vamos falar já já sobre isso, o impacto na saúde cerebral. Então, falar em saúde mental e longevidade é extremamente importante. Até porque a gente passou por uma pandemia e viu o quanto foi impactante o estresse emocional, o estresse psicológico, o estresse mental na qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas se tornaram depressivas, ansiosas, e isso afetou muito a saúde das pessoas. Então, saúde mental é fundamental para uma longevidade saudável. Durante a sua resposta, você mencionou a questão da alimentação. Quais são os alimentos mais importantes, imprescindíveis para a longevidade saudável? A gente tem, no nosso envelhecimento, o que traz as doenças crônicas que a gente quer evitar para ter uma longevidade com saúde, a pressão alta, o infarto, o diabetes, o câncer, as demências, né, o Alzheimer, o Parkinson, todos os mecanismos que levam a uma doença crônica passam por duas situações.
que a gente chama de estresse oxidativo, que é uma oxidação excessiva das nossas células, é um processo bioquímico, e várias situações levam ao aumento do estresse oxidativo, já vou citar. A resposta inflamatória exagerada, a gente fala tanto de inflamação hoje, o paciente está inflamado, o organismo está inflamado. A resposta inflamatória, quando ela é frequente e tem situações que levam a isso, esses dois mecanismos, mais uma capacidade limitada de excretar toxinas que a gente tem contato, o agrotóxico, o aditivo alimentar, os metais pesados, a poluição ambiental, todas essas químicas que entram no nosso corpo, a gente consegue anular o efeito através de um processo chamado detoxificação, que ocorre no fígado. Então, eu diria que tem 3 processos fundamentais para a gente ter uma saúde de todos os nossos órgãos. Ter um controle sobre estresse oxidativo, nós temos mecanismos chamados de antioxidação para isso, que depende de nutrientes, já vou chegar lá. Temos que controlar as respostas inflamatórias e temos que ter um fígado que detoxifica com eficiência. Então, existem vários nutrientes importantes para isso. Estão nos alimentos de verdade, tá? Então, quais nutrientes que são antioxidantes? Vitamina E, selênio, beta-caroteno, vitamina A, zinco, cobre, vitamina E. Compostos detoxificantes, chamados compostos enxofrados, importantes para o fígado. A gente chama de compostos bioativos. Gordura ômega 3, a famosa ômega 3, porque ela tem uma proteção contra inflamações crônicas dentro do corpo humano. Então, a dieta que a medicina mais estuda, o padrão alimentar que leva a pessoa a ter uma longevidade maior com menos doença, é muito estudada a dieta do Mediterrâneo. O que é a dieta do Mediterrâneo? Ela é rica em vegetais. Então, eu diria, quando eu falo vegetais, falando legumes, folhas verdes, a nossa famosa salada aqui do Brasil, né? A gente precisa de colocar muito vegetal com cores diferentes no prato. Os pigmentos que dão cor aos vegetais são riquíssimos antioxidantes e riquíssimos anti-inflamatórios naturais. Então, a gente precisa de bastante vegetais coloridos. Precisamos de legumes, de verduras, de hortaliças, de brócolis, de couve, de boas frutas que se possa comer com casca, porque a casca da fruta é rica em fibras, que ajudam muito na diminuição do risco de doença, inclusive do câncer intestinal. Então, a alimentação que mais impacta, ela predomina em vegetais e não é exagerada em alimentos de origem animal. Isso não que o veganismo ou o vegetarianismo sejam melhor ou pior que o onívoro, que come carne, que come proteína animal. Mas hoje o impacto de uma dieta chamada baseada em plantas, diet plant-based, que eles chamam isso nos Estados Unidos, é o termo que eles usam, é composta 70% por vegetais e 30% de alimentos de origem animal. E bons alimentos de origem animal, os peixes, os ovos, né? As carnes magras, os bons lácteos. Então, isso está bem claro para a ciência. O que faz a gente ter mais doenças são os alimentos ultraprocessados. Aqueles que a indústria dá para a gente totalmente modificados, cheio de corante, conservante, o alimento rico em agrotóxico. Esses são os vilões. Então, não existe um alimento perfeito que faça viver mais. Existe uma dieta balanceada, equilibrada, correta em fibras, correta em antioxidantes, correta em proteína, em boas gorduras e bons carboidratos. E, obviamente, além da alimentação, outras questões que a gente vai falar que vão impactar também na longevidade. Ainda nessa questão de alimentação, a carne vermelha, ela é uma vilã da longevidade saudável ou depende? Depende de um contexto, Guilherme, sem dúvida, né? Uma coisa que é clara para a ciência, nós somos onívoros, Guilherme. O que é onívoro? Numa escala de evolução do homem pré-histórico para a gente até hoje, a gente sobreviveu na natureza com a capacidade de comer alimentos de origem animal e de origem vegetal. Isso está, obviamente, comprovado através da nossa arcada dentária, que nós temos caninos. Os caninos surgiram para que a gente mordesse e comesse a carne e conseguíssemos triturá-la. Então, a gente sobreviveu, talvez, muitas vezes, lá atrás, comendo ovos de dinossauro, comendo ovos de espécies que não eram nossas, roubávamos, talvez, e saímos correndo para comer e não morrer. Fomos caçadores na nossa evolução, sim, saímos da caverna para caçar animal. Então, nós somos onívoros. O onívoro é classificado como o indivíduo que consegue comer alimentos de origem animal e vegetal. Então, a gente não pode criticar a carne vermelha por si só como sendo um alimento do mal ou que vai fazer a pessoa envelhecer mais rápido. Mas a maneira como você come essa carne. Então, se você, por exemplo, tosta a carne, grelha ela, então quem é comedor de churrasco e fica aquela partezinha tostada, toda, isso não é só a carne vermelha.
Mas as carnes, a proteína animal, de modo geral, isso vale até para o peixe, vale para o frango, vale para a carne de porco. Quando você tosta a proteína animal e fica um carvãozinho ali, ela fica pretinha, ali se formam componentes altamente cancerígenos, chamados componentes chamados de nitrosaminas. Tá? São compostos altamente tóxicos para o nosso corpo humano. Tanto que quem mora no Rio Grande do Sul, né, os gaúchos, que são comedores de churrasco, eles têm uma incidência maior de câncer de garganta e de câncer de estômago. Então, a carne, ela passa a ser vilã pela maneira como você se prepara. Quando a indústria pega a carne e transforma em embutido e te vende como presunto, mortadela, salame, ali tem um monte de componente químico, tem nitratos, nitritos, que são altamente, são para conservantes, né, para que a carne não apodreça, mas altamente ruins para a saúde. Então, é um contexto, mas eu diria que a carne vermelha comida errada, e ela tem gordura saturada, a gordura da carne vermelha é uma gordura classificada como saturada. É uma gordura que pode aumentar a expressão de genes que são pró-inflamatórios. Então, não é prudente viver só da carne vermelha e comer poucos vegetais. O carnívoro que odeia salada, esse talvez ele tenha um pouquinho mais de risco. Então, é tudo um equilíbrio, tudo é um equilíbrio. Mas a gente deve comer mais alimentos do reino vegetal proporcionalmente em relação a alimentos do reino animal. Isso comprovadamente traz benefícios para a saúde. A longevidade começa na infância, Dr. Navarro? A longevidade começa talvez até no nosso útero, por incrível que pareça, quando a gente está no útero da nossa mamãe. Porque o hábito que a nossa mãe tem durante a gestação pode impactar em algumas características metabólicas do bebê. Mas vamos começar a partir do nascimento. Durante os primeiros 1000 dias de vida, primeiros 2 anos e pouco, contando a gestação, mais 2 primeiros anos de vida, se a criança foi amamentada, dá diferença na saúde durante toda a sua vida. Se ela não foi amamentada, se ela se expôs a uma alimentação muito rica pobre nutricionalmente, com deficiência de nutrientes. Uma criança que foi desnutrida lá na infância, ela pode se tornar um adulto mais vulnerável a doenças degenerativas, doenças crônicas, como hipertensão, câncer, diabetes, até a própria obesidade. Então, sim, a gente vai plantando durante toda a nossa vida, da infância, adolescência, vida adulta, todos os nossos hábitos de vida, de estilo de vida, que entra alimentação, que entra exercício físico, que entra de se expor a menos contaminantes ambientais. Isso sim, a ciência mostra que impacta na sua longevidade e na sua qualidade de vida durante os anos que você vai ter pela frente. Então, a gente tem que cuidar da longevidade o mais precoce possível. Né? E fica difícil falar para uma criança com 5 anos de idade, não ingere essa bala cheia de açúcar, não, porque isso vai trazer um risco de diabetes lá no seu futuro. Isso vai trazer um risco de obesidade lá no seu futuro. A criança está ali falando, não, deixa quieto porque eu quero ser criança e ser feliz. Mas eu acho que é uma conscientização dos novos pais dessa geração que vão entender que sim, começa a cuidar da longevidade do filho já no útero e nos primeiros 1000 dias de vida. Então, nós podemos dizer que o fator ambiental é determinante para a longevidade saudável? Sem sombra de dúvida, Guilherme. A gente diz que a carga genética que nós carregamos de risco de doenças, ela não deixa de ser vista, óbvio, são dados que hoje a gente leva em consideração, as características de tendências genéticas, que a gente já consegue estudar isso através de exames, predisposições, né? Eu tenho genes que me predispõem ao diabetes, genes que me predispõem à hipertensão, genes que me predispõem à obesidade, que me predispõem a um Alzheimer. Só que o gene, ele apenas mostra uma predisposição. Eu diria que a genética vai impactar em 25% do risco, 30% no máximo. Os 70% restantes estão diretamente ligados ao estilo de vida. A gente chama de epigenética. Está acima dos nossos genes. Tudo que você vive no ambiente que você... todo o seu estilo de vida no ambiente que você vive. O modo como você se alimenta, o modo como você se exercita, o quanto você se expõe a toxinas ambientais, como você dorme, como você é emocionalmente, se você é uma pessoa otimista, pessimista, depressivo, se você é catastrófico, o mundo é ruim. O pessimista tem mais doença crônica, o otimista tem menos doença crônica. Olha que legal, a gente está começando a ver a influência até da espiritualidade, da religiosidade na qualidade de vida. Então, sem sombra de dúvida, o ambiente ainda
né? O estilo de vida ainda é mais impactante do que a genética. E eu vejo no consultório muitos pacientes com genética favorável, por exames que mostram poucas tendências a doenças, mas que têm um estilo de vida tão ruim, que têm doenças crônicas. E pacientes com uma tendência genética que não é tão favorável, mas que cuidam tanto da saúde, que não tem a doença que poderia ter predisposição que o seu gene está dizendo. Então, sem sombra de dúvida, o grande segredo é estilo de vida, é o que você faz no seu dia a dia. Então vamos falar de estilo de vida. Eu quero começar pela questão do sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como a insônia, por exemplo. Isso representa 46% da população do nosso país. Por que, ao falarmos em qualidade de vida, em longevidade, a questão do sono é um ponto primordial? Quando a gente está dormindo, né, as horas de sono, quando a gente vai deitar, né, fecha o olho e pega no sono, existem várias fases do sono ali, né? Você começa primeiro um sono superficial, que é aquele onde a pessoa faz um barulhinho do seu lado, você acorda, você ainda não aprofundou o sono. Então existem fases do sono. E para o cérebro realmente ter um reparo, porque durante o sono profundo, que é aquele sono que a pessoa vai falar, vai te cutucar, você nem vai acordar. Você está realmente naquele sono profundo. No sono profundo, a gente tem mecanismos metabólicos que são acionados, que vão reparar células, que vão renovar células defeituosas. A gente tem um mecanismo de reparo metabólico no sono profundo. Então, é fundamental que a gente atinja uma quantidade mínima de horas de sono profundo. Não que seja direto, né? A gente fala que qual seria a quantidade de horas de sono saudáveis. A ciência tem uma resposta mais ou menos mediana. 8 horas de sono por noite é suficiente. Nessas 8 horas que você ficou com o olho fechado, se você não aprofundou o sono pelo menos por 4 horas, você vai acordar com sensação de que dormiu, mas altamente cansado. De no outro dia ficar indisposto, ficar sonolento, ficar irritado. Isso é um dos pontos. Não reparar células defeituosas, que a gente faz isso durante o sono profundo. Produzimos hormônios no sono profundo que renovam células, o GH, o IGF-1. E quando você dorme mal e não tem o repouso necessário para o teu cérebro, no dia seguinte, e para o teu corpo como um todo, não só o cérebro, no outro dia você vai ter uma produção aumentada de cortisol, que é um hormônio que tem grande correlação com o nível de estresse físico e emocional. Quem dorme mal com frequência tem níveis mais altos de cortisol no dia seguinte. E o cortisol sempre alto, constantemente alto, metabolicamente é catastrófico. Ele diminui sua massa muscular, ele aumenta sua pressão arterial, ele altera a saúde cardiovascular. Então, o que a ciência já mostrou? Quem tem insônia repetitiva, né, Guilherme? Não de vez em quando dormir mal como qualquer pessoa, mas a insônia crônica repetitiva aumenta o risco de câncer, de obesidade, doenças cardíacas e demências, especificamente o Alzheimer. Então, é óbvio que dormir bem é fundamental. A gente tem que fazer a higiene do sono. Não ficar muitas horas à noite na tela do computador. A emissão da luz azul diminui a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente produz durante o período noturno do sono, que é, aliás, um potente hormônio antioxidante. A gente falou tanto da importância de antioxidante. Então, realmente, a higiene do sono é muito interessante. E isso tem que ser levado mais a sério. E dormir bem é igual ter mais qualidade de vida e uma longevidade com mais saúde. O doutor Navarro, reposição hormonal, suplementos, eles são recomendados para ajudar na construção de uma longevidade saudável? Sem dúvida, Guilherme. A gente não pode só cair na contradição ou na pegadinha de achar que hormônio é algo que todo mundo pode usar sem critério para fins puramente estéticos ou para fins puramente lúdicos, que eu falo. Que é o uso indiscriminado de anabolizante em academias, né, que são imitações do hormônio testosterona, que não teria indicação para aquele indivíduo. Então, o uso indiscriminado de hormônios não tem nada a ver com o que a ciência preconiza em termos de reposição, ou o termo que a gente usa, que a gente chama de modulação hormonal. Mas o que significa isso? Hormônios, literalmente, são os que permitem as nossas células funcionarem. Os hormônios são, eu comparo muito a maestros de uma orquestra. Não adianta ter um monte de instrumento para tocar se o maestro não direcionar como cada um vai tocar.
Nossas células precisam de estímulo hormonal para saber o que elas têm que produzir, qual é a sua função. Todo mecanismo, toda engrenagem metabólica depende de estímulo hormonal. Por isso que eles existem. E com o passar dos anos, obviamente, a gente vai diminuindo a produção hormonal. Isso faz parte da fisiologia do envelhecimento. Se nós produzíssemos hormônios em níveis constantemente iguais, como na infância, a gente teria uma célula que talvez, né, um tecido, um corpo que teria uma longevidade de 500 anos. E a gente tem uma programação genética para morrer. A gente vai envelhecer e vira óbito porque o corpo vai funcionar até uma certa idade. E isso passa pelo declínio hormonal. E a partir já dos 30 anos de idade, Guilherme, você acha que o envelhecimento começa aos 60? Não. A partir dos 30 anos de idade, os primeiros processos celulares de envelhecimento já começam. A partir dos 30, na década dos 30 aos 40, você já pode ter declínios hormonais. Aí sim eu diria que é onde entra a modulação hormonal. O declínio hormonal, ele não tem como ser freado porque é fisiológico, está dentro da nossa genética. O homem vai ter nível de testosterona cada vez mais baixos a partir de uma certa idade, a mulher vai produzir menos estrogênio, menos progesterona, vai entrar na menopausa, que é uma diminuição da produção de determinados hormônios. Então, declínio hormonal não tem como frear, mas tem como fazer com que eles não sejam tão impactantes ou muito precoces. Agora, eu vou juntar tudo que a gente vem falando aqui nessa entrevista. Se você tem um estilo de vida inadequado, dorme mal, tem insônia, se alimenta mal, se expõe a muita toxina ambiental, bebe pra caramba, fuma, ingere alimentos ricos em agrotóxicos, tem estresse emocional, tem estresse psicológico, você pode ter declínios hormonais muito mais rápidos do que o programado geneticamente. Então, você vai dosar, às vezes, um hormônio de um cara com 40 anos de idade, uma testosterona, por exemplo, ele está com níveis como se tivesse 70 anos de idade, porque ele tem um estilo de vida inadequado. Então, até o homem com excesso de peso, com obesidade, ele diminui seus níveis de testosterona, né, por um processo bioquímico, né, pelo tecido adiposo que transforma a testosterona em estrogênio no homem obeso. Então, existem situações onde o declínio hormonal está fora do programado e o paciente vai ter muito impacto em mais doença crônica e perda de qualidade de vida. Só um exemplo, homens que declinam a testosterona muito precocemente vão ter mais infarto agudo do miocárdio, vão ter mais doença cardíaca, porque os hormônios protegem nossos órgãos. Então, todos, estou falando da testosterona, mas vale para o estrogênio, progesterona, cortisol, GH, vários outros hormônios que nós produzimos. Mas esses são os principais. Então, sem dúvida, quando a gente fala que o paciente que tem declínio hormonal e não é corrigido, ele vai ter um prejuízo na qualidade de vida e mais morte precoce e mais doença crônica. Isso é fato, né? Então, a correção de declínios hormonais fora da curva é imperativo. O médico que não faz isso, ele está pecando absurdamente. Isso não tem a ver com o uso de hormônios indiscriminado para fins estéticos, entenda isso, tá? Existe a indicação, né, de fazer a modulação. Pode falar, Guilherme. Ô, doutor Navarro, então é possível tratar sempre a causa e não a consequência da doença? Sem dúvida, esse é o grande objetivo da medicina hoje, da medicina que tem foco em qualidade de vida e prevenção. A doença é final de um processo. Ninguém dorme saudável e acorda doente no dia seguinte. Ninguém dorme saudável e acorda diabético. Dormi ontem saudável, acordei hoje com pressão alta. Dormi saudável ontem, acordei hoje com infarto. Acordei com AVC. Eu estou com demência em 24 horas. Estou com câncer. Ontem não tinha nada, hoje estou com câncer. Não, eu diria que a doença é a ponta do iceberg. Ela só vai se instalar num campo fértil, que são todos os desequilíbrios que vão se somando e não foram revertidos. Desequilíbrio nutricional, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio emocional, alteração do padrão alimentar, né? É isso que faz com que a doença se instale. O nosso corpo não é feito para adoecer. Nosso corpo é feito para sobreviver, para funcionar. Então, sem dúvida, a gente tem que tratar a causa, a consequência é os sintomas. Estou com dor de cabeça, estou fadigado, estou cansado, estou indisposto. Você tem uma doença ou você está com algum desequilíbrio hormonal, nutricional, toxicológico, emocional, contaminantes ambientais, enfim. Então, se a gente não olhar a causa, a gente vai ficar sempre lutando com uma mão só. Contra a corrente, inclusive. Então, a gente tem que tratar a causa e não a consequência. E suplementos, como você havia perguntado, eles são estudados. Será que vale a pena tomar magnésio, vitamina D, ômega 3? A suplementação, ela nunca vai substituir o estilo de vida. A suplementação, ela é a cereja do bolo. Ela não é o que vai te levar a uma longevidade. Se você suplementa um mineral, uma vitamina, mas come errado, tem um estilo de vida inadequado,
essa suplementação vai ter um impacto muito pequeno. Agora, se você tem um estilo de vida saudável, se alimenta bem, dorme bem, se exercita, o exercício físico é fundamental, Guilherme, sem sombra de dúvida, né? A gente vai já terminar falando sobre isso. Mas suplemento, ele é muito bem-vindo quando prescrito correto, para o paciente correto, pelo tempo correto, junto com uma mudança no estilo de vida. Aí eles podem funcionar bem. E falando em atividade física, a musculação é uma peça-chave quando pensamos nos exercícios físicos visando a longevidade? Totalmente, Guilherme. Sem dúvida, não podia deixar de ter essa pergunta, porque é isso que mais tem evidência científica hoje. Olha que interessante, o músculo, né? A gente olhava o músculo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu que fiz medicina, na anatomia, né, na fisiologia, a gente aprendia como órgão locomotor. O cérebro é um órgão X, tem tal função, coração, sistema cardiovascular, músculo e tendões, órgão locomotor. O que significaria isso? Músculo é feito só para a gente poder ficar de pé, ficar ereto e movimentar. Para andar, para isso que o músculo serve. E na verdade não, hoje a gente sabe que o músculo, incrivelmente, é um órgão chamado endocrinologicamente ativo. Ele produz substâncias, o músculo, que saem dele e vão atuar em outros órgãos. Isso é fantástico, foi descoberto um grupo de substâncias que os músculos produzem, chamadas de miocinas, ou mioquinas, como queiram falar. É um grupo enorme, né? Tem várias. Uma delas chamada irisina, por exemplo. O que se descobriu dessas proteínas produzidas no músculo? Elas saem do músculo e atuam no cérebro. O que elas fazem no cérebro? Elas estimulam novas conexões de neurônios. Elas estimulam uma proteína chamada BDNF, que é um fator que estimula crescimento e plasticidade dos neurônios. Para a saúde cerebral, o exercício físico é importante. Quando você termina o exercício físico, aumenta em 30% o fluxo de sangue no cérebro, levando mais nutrientes. Isso não só no cérebro, o músculo produz miocinas que atuam no sistema imunológico, que fazem você aumentar a sua capacidade de imunidade. Essas miocinas atuam no fígado e diminuem a chance do teu fígado acumular gordura, que a gente chama de esteatose hepática. O acúmulo de gordura no fígado é um problema de saúde pública. Geralmente a obesidade leva à esteatose hepática. E para completar, as miocinas do músculo vão nos teus ossos e fazem que os teus ossos se calcifiquem mais. Diminui o risco de osteoporose. Então, a musculação ou exercício físico, também especialmente a musculação, exercício de força, e não só o cardio, né? O cardio é esteira, bicicleta, dança, bike, é um movimento leve, mais repetitivo. Fantástico, também super importante para o fluxo sanguíneo, para o sistema cardiovascular, mas o exercício de força, a musculação hoje é recomendado para todo mundo, principalmente para os idosos, e realmente eles querem ter uma longevidade com saúde e uma autonomia de levantar, baixar, subir escada e não depender de outros para poder sair da cadeira de roda e ter uma vida completamente limitada. Exercício físico é fundamental para a saúde de todos nós e para uma longevidade com qualidade de vida. E para quem não faz exercícios e quer começar, aquela recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 3 vezes por semana, 150 minutos nessas 3 vezes por semana, é válido? O que você recomenda? Totalmente válido, eu falo muito, já fiz até postagem sobre isso. Comece caminhando, que tudo vai dar certo, não precisa virar atleta em 24 horas. Então, esse número que a OMS deu é para mostrar o impacto de 150 minutos de atividade física por semana, Guilherme. Se você pegar isso na prática, são 30 minutos de uma caminhada de segunda a sexta. Não é impossível. Ou eu pego 50 minutos 3 vezes por semana e faço um exercício, aquele que você quiser, que você se identifica mais. O importante é não ficar sedentário. Né? O sedentarismo é considerado um fator de risco para a doença, tanto quanto um tabagismo. Só para você ter ideia do impacto do sedentarismo na saúde humana. É o mesmo impacto de quem fuma. O doutor Navarro, você também é nutrólogo. Quando eu falo em nutrologia, pensando na longevidade saudável, como eu posso correlacioná-las? Boa pergunta, Guilherme. As pessoas confundem um pouco a nutrologia com uma especialidade médica que seria como médico de emagrecimento, né? Eu vou no nutrólogo para me passar uma dieta para emagrecer. Mas o grande objetivo da nutrologia é prevenir ou diagnosticar e tratar toda a condição médica, clínica, que pode te levar a um desbalanço de nutrientes dentro do teu corpo. Será que você pode ter uma carência de uma vitamina? Será que você pode ter uma carência de um mineral?
Mas por que eu posso ter uma carência de uma vitamina, de um mineral, uma carência de proteína, uma carência de boas gorduras, de ácidos graxos? A gente come macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Que, quando digeridas, carboidrato vai virar glicose, vai virar frutose, a gordura vai virar ácido graxo, a proteína vai virar aminoácido, todos eles cumprem funções metabólicas importantíssimas. E temos os micronutrientes, minerais e vitaminas. Tá, será que um paciente vai ter desequilíbrio de algum deles? A princípio você vai responder, pode ser que sim, porque ele come muito pouco ou come muito mais do que deve. O desequilíbrio nutricional não é só carência, é o excesso também, né? Então, qual que é o objetivo do médico nutrólogo? Não é trabalhar só com quantidade. O quanto o indivíduo come, o volume, o quanto de carbo, de proteína, de minerais, de vitaminas, os nutricionistas já vêm fazendo isso há muitos anos, muito bem feito. Só que muitas vezes você tem desequilíbrio nutricional, mesmo comendo a quantidade recomendada, por problemas pós-ingesta. Para que um nutriente seja absorvido e chegue na sua célula, ele passa por muitos processos, o alimento. Primeiro você come, depois você tem que quebrar, digerir esses macronutrientes. A proteína, o carboidrato, a gordura. Será que o sistema digestório do nosso paciente, de um indivíduo, ele está íntegro? Um exemplo típico, o idoso, a partir de 60 anos de idade, 2/3, 60% dos idosos produzem menos ácido clorídrico no estômago. Quando produzimos menos ácido clorídrico no estômago, não quebramos a proteína que nós comemos dos alimentos, principalmente de origem animal. Se eu não quebro bem a proteína que eu como, eu não absorvo adequadamente os aminoácidos que ela contém. Então, a gente vê pessoas idosas com desnutrição proteica, mesmo comendo carne. Então, o problema aí é digestório. Mas por que ele produz menos enzima digestiva? Será que tem alguma doença por trás? Será que existem N situações onde o nutricionista não poderia fazer um diagnóstico do porquê dessa desnutrição, e não o fato de estar comendo ou não? Então, eu posso ter uma gastrite atrófica, eu posso ter doenças autoimunes, eu posso ter doenças inflamatórias intestinais que diminuem a absorção de uma vitamina, de um mineral, eu posso ter interação de remédios diminuindo a absorção de vitaminas e minerais. Então, o médico nutrólogo, ele tem que ter uma visão bioquímica, metabólica, uma visão clínica de saber qual a causa de uma possível desnutrição. Então, a gente pode atuar na prevenção do problema. A prevenção é ensinar como é melhor. Lançamos mãos, como nutrólogo, de exames laboratoriais, onde a interpretação é muito técnica. Então, tem substâncias que nós dosamos no sangue que já prediz o risco de um problema futuro nutricional, ou de um risco maior de uma doença por um desequilíbrio nutricional. Então, tem marcadores de risco que a gente fala que podem ser corrigidos com alimentação adequada. Se eu tenho um paciente com uma gastrite atrófica que não absorve a vitamina B12, eu vou ter que suplementá-la na forma injetável. E isso entra o médico nutrólogo como o que vai coordenar esse raciocínio. Então, todo médico nutrólogo tem que ter uma base clínica muito boa, Guilherme. Inclusive, está virando um pré-requisito que a Associação Médica Brasileira está exigindo. Que a especialidade em nutrologia, o médico primeiro tem que ter uma residência primeiro de 1 ano de clínica médica ou de cirurgia, para depois fazer a especialização como nutrólogo. Porque tem que ter uma base clínica muito grande. O que me assusta são os nutrólogos gurus de internet, que não são especialistas, são pseudos especialistas, que se vendem muito bem, obrigado, têm seus milhões de seguidores, mas tem uma noção completamente inadequada e deturpada da especialidade. Inclusive como se fosse soros que rejuvenesce, dietas da moda, suplementos mágicos, dietas que curam tudo. Então não existe isso. Existe a nutrologia, uma especialidade, eu sou suspeito para falar porque eu me apaixono por ela toda vez que eu falo, e tenho um baita respeito pela especialidade, pelos professores que tive, grandes mestres que escreveram livros. Dr. Dutra de Oliveira foi o precursor da nutrologia no Brasil, um médico formado na USP, acho que ele faleceu há pouco tempo, tive a honra de conhecê-lo num congresso, e ele se preocupou do porquê que o médico desconsiderava o equilíbrio de nutrientes na saúde humana. Ele falou, a gente não pode, como médico, só tratar a doença, tem que tratar a causa. Eu posso pegar um paciente com uma fadiga, com cansaço, com problema na pele, que não tem nada a ver com uma doença real, é desequilíbrio nutricional. Então, a gente precisa do nutrólogo para ajudar as pessoas a terem um equilíbrio de nutrientes dentro do corpo. Então, a gente precisa prevenir, diagnosticar o problema quando existe e reverter e tratar. Aí sim, a nutrologia ela vai ganhar cada vez mais credibilidade. Existe a nutrologia acadêmica e a nutrologia de internet. Então, só para dar aqui o meu desabafo, tá bom?
Doutor Navarro, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no canal, a sua generosidade, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, é uma honra, viu? Eu adoro poder levar informação para todas as pessoas que precisam dela. E se sinta à vontade de querer novas pautas, que eu estarei aqui com você. Eu que agradeço e espero que tenha sido muito produtivo o nosso bate-papo. Muito obrigado, doutor Navarro, e ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!